te amei, eu te amo com amor eterno. Sabe o que significa isso, amados irmãos? Nós escutamos na sexta-feira passada o pastor pregando aqui e dizendo que nós fomos salvos antes da fundação do mundo. Tenho ensinado isso aqui e vou permanecer dizendo: irmão, se você aceitou Jesus Cristo de verdade, além dele te amar, ele diz: eu te amei, foi com amor eterno, porque a eternidade, olha, não tem fim, não tem início, nem terá meio, é de eternidade a eternidade. Aí ele diz assim: eu te amei. Amém? Então nós precisamos entender isto. Nós precisamos saber que o amor de Deus, a que medida é? Deus diz na palavra dele, lá em João 3,16, eu expressei isso aqui outros dias aí, e ele diz assim: de tal maneira, procura um número aí para o número tal, para a palavra tal. Não existe, nós não conseguimos expressar número para a palavra tal. Não tem, porque se nós fôssemos medir o amor de Deus, nós não teríamos condição. O amor dele está demonstrado na cruz do Calvário. Jesus Cristo diz que ele foi pregado na cruz por amor a mim e a você. A igreja tem que aprender a pregar isso. Nós precisamos viver isso. Não é somente bênção. Pensa na palavra de Deus, diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, que depois que você aceita Jesus, ele diz: olha, ele diz lá em Mateus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, isso é verdade, é fato, é comprovado, não tem como você negar isso. Jesus Cristo provou isso na cruz do Calvário. Além do mais, provou na minha vida, provou na tua vida, e vai provar na vida daqueles que tem aqui hoje, que não aceitaram Jesus ainda. Jesus diz assim: com amor eterno eu te amei, e com benignidade eterna te atraí. Nós precisamos pensar nisso. O irmão Lorival testemunhou aqui ontem e dizendo: puxa vida, eu estava incompreensível desse amor. Não é verdade, irmão? E eu estava zanzando por aí, despreocupado, mas Deus me deu um puxão de orelha que eu entendi e vou voltar para o seu amor. Amém, glória a Deus. Continua, meu irmão. Continua. Brincadeira ou não, verdade ou não, o que eu acabei de citar, a questão dos homens aí que estão dizendo que o mundo vai acabar. Meus queridos, nós só tínhamos uma razão de falar nessa questão. Se acabar hoje, nós teríamos que dizer assim: olha, Maranata, Maranata, Maranata. Você sabe o que significa isso? Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Mas por que nós não dizemos? Porque o nosso interior ainda não está gravado, ainda não está arraigado, ainda não nasceu o Rei da Glória em nossos corações. E Pedro diz, olha, numa das suas epístolas, ele disse o seguinte: olha, Pedro diz: eu não vou largar você até que Cristo seja formado dentro de você. Nós não temos essa possibilidade, porque nós ainda somos infiéis a Deus, nós não amamos Deus na sua totalidade, nós não compreendemos o amor de Deus que é eterno, e por isso nós não falamos. Mas a palavra de Deus diz que uma hora, tudo isso, Deus vai dizer assim: vocês vão ter que deixar essa vida, vocês vão ter que deixar esse mundo, porque eu vos amei. Sabe, queridos, para quem ainda não sabe, mas eu queria se eu fizesse uma pergunta aqui, eu vou apenas mandar levantar a mão. Quem sabe o que é que vai nos levantar para o céu? Quem é que sabe? Levante a mão. Você vê como é que funciona? Você vê como é que funciona? O que é que vai fazer com que a igreja seja arrebatada? Olha, melhor que eu estou explicando. Quem sabe? Olha, só um levantou a mão, dois. Só isso. Irmão, três, olha. Sabe, amados irmãos, não é os anjos que vêm buscar a nós, não. Não é o carro de fogo também, não. Como foi o caso de Elias. A glória de Jesus é quem vai nos sugar. A glória de Jesus é como que fosse um exaustor que vai nos sugar lá para cima.
E diz a palavra de Deus que nós vamos encontrar o Senhor dos ares. Irmãos aí, meus que estão na tumba, e a glória vai levantar. Oh, aleluia! Porque para a glória de Deus não tem impossível. E para a glória de Deus pode estar onde estiver, ainda que estivesse no inferno. No inferno ele não vai buscar mais, porque ele já trouxe. Ele já foi buscar os que estavam lá. Mas aqueles que ainda que estejam nos lugares ocultos da vida por aí, se for verdadeiramente crente, a glória de Jesus vai sugá-lo. Vai sugá-lo para nós nos encontrarmos com Ele. Aleluia. Por isso que Ele diz: eu te amo. Eu te amo. Com amor eterno eu te amei. Deus, amados irmãos, nos ama com amor verdadeiro, eterno, leal. Ele é perfeito. O seu amor não varia de acordo com a circunstância, com a situação. Muitas vezes nós amamos os irmãos, não é verdade? E até amamos mesmo, não é mentira não, irmãos. Mas quando o irmão, como diz a minha terra, entrouxa a cara, você sabe essa linguagem? Entrouxa a cara por outro, aí diz: pronto, eu já não amo mais ele. Ele entrouxou a cara para mim. Quando nós oferecemos para os irmãos as coisas boas, dinheiro, muitas vezes fama, carro, às vezes abrigo, às vezes muitas coisas que nós oferecemos, nós deixamos de falar ou de oferecer isso para o irmão, ou abrir mão para o irmão dessas coisas. O irmão trouxe a cara e diz: eu não vou amar mais ele não, ele não quer mais saber de mim. Mas Jesus Cristo diz assim: eu morri por você. E diz o texto de Romanos capítulo 5, versículo 8, diz assim: olha, porque Deus prova o seu amor para conosco e quem cria em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é que é amor, amor eterno. Amor eterno. Isso é que é maravilhoso. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos acreditar firmemente no amor de Deus. Nós precisamos viver firmemente o amor de Deus. Firmemente no amor de Deus não é tolerar tudo não. Não é tolerar tudo não. Quando você está errado, chegou uma pessoa aqui hoje de manhã, na escola bíblica dominical, aliás, no culto matutino, ele não esperou para a escola bíblica dominical, mas ele chegou dizendo algumas coisas que ele não era convertido, e que foi batizado. Ele disse: está errado os dois, você e o pastor. Aí ele disse: ficou assim. Depois ele disse: sabe que você é verdade mesmo? Você falou verdade? Meus amados, se nós dissermos assim: olha, não, está tudo bem, ok, basta você deixar o vídeo aqui, ó, está resolvido o problema. Não é verdade? Eu estava fazendo o que com aquele homem? Ia mandar o povo fazê-lo continuar, crendo na mentira que ele estava vivendo. Crendo na mentira que ele estava vivendo. Mas o amor de Deus é eterno. Ele sabe. Ele sabe. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos falar do amor de Deus. Nós precisamos dizer para Ele, como disse o texto de João, que eu acabei de citar, 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não vá para o inferno. Estou trocando miúdos. Não vá para o inferno, mas vá para o céu. Isso significa João 3,16. E se nós, amados irmãos, esquecermos dessas coisas, não tem outra saída. O inferno é a nossa morada. Se nós esquecermos disso, o inferno será a nossa morada. Mas se você buscar a Deus em verdade e espírito, se você acreditar como Jesus Cristo disse: olha, ainda que as Escrituras, se você acreditar do jeito que as Escrituras falam, ainda que você morra, você vai viver. Ele disse: rios de água viva vão fluir do seu ventre. Porque você está acreditando no Deus que é todo poderoso. Diz que é um Deus que não mente, ainda que haja circunstâncias adversas, seja elas boas ou favoráveis, ou infavoráveis, seja como for, Ele não muda. Diz a palavra de Deus que Ele é imutável. Ele é imutável. Sabe o que significa isso, amados irmãos? Ainda que você seja infiel, Ele permanece fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Deus é eterno. E por Ele ser eterno, meus irmãos, o seu amor também é eterno. A sua verdade é eterna. A sua palavra é eterna. Diz o texto de Salmo 119, no versículo 89. Diz lá que para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Do jeito que o Senhor criou, tudo continua até hoje, conforme a ordenança.
tudo continua se mantendo. Macaco virando macaco. Eu quero saber, Thaís, não é virando homem não, viu, como diz a ciência besta da número que está dizendo por aí. Isso é ciência boba, doida, louca. E diz a palavra de Deus lá, em 1 Coríntios, no capítulo 1, diz que a sabedoria de Deus, dos homens para Deus, é loucura. E essa loucura de dizer que o homem veio do macaco está perdurando por aí. Mas o cara que inventou essa loucura morreu agarrado na Bíblia. Eu tenho prova disso, escrito, onde estava pedindo perdão a Deus pela heresia que ele levantou. Eu tenho escrito isso em livros, enciclopédias, tá? Para você saber. Então, meus amados irmãos, é necessário que você creia na palavra de Deus, porque tudo que ele afirmou se mantém até hoje. Do jeito que ele ordenou, ela se continua. É como eu falei, é homem gerando homem, macaco gerando macaco, plantas gerando plantas, conforme as suas espécies. O amor de Deus permanece sobre tudo isso, porque Ele é amor eterno. E a palavra de Deus diz que Ele nos amou, mas amou de tal maneira que deu seu Filho único para que a todo aquele que dele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitas vezes, amados irmãos, nós vivemos a mesma situação daquele povo, de achar que Deus não está nos amando. Malaquias capítulo 1, versículo de 1 a 5, ele diz isso. O povo diz assim: nós amamos quem o Senhor nos ama. Em quem o Senhor nos ama? E aí ele diz e mostra lá em sua palavra, com amor eterno. Com amor eterno. Sabe, queridos, nós vimos aí o vídeo ontem falando de uma música que eles estavam falando dela, cantando ela aqui ontem, falando sobre a palavra, acho que foi palavra, mostrou a encenação da crucificação, não é isso? Vai repetir hoje, no final, muito bem. Então os irmãos vão ver, eu não vou comentar mais, porque ela vai ser passada, senão os irmãos vão perder a graça e vão querer cochilar. Não cochile não, tá bom? Aqueles que cochilam não vê o mundo passar, não é verdade? Aqueles que dormem dizem que a vida não vê a vida passar. É preciso estar esperto, alerta. E a igreja, amados irmãos, a palavra de Deus diz, como nós acabamos de cantar, ela deve ser alertada, despertada para o mundo de então, do qual nós estamos vendo hoje, a cada dia, a violência se proliferando até no meio da igreja, irmão contra irmão, sabe? Está essa confusão toda. Está essa confusão toda. Hoje eu falei um texto e o irmão citou, e eu me lembrei do texto agora, viu? 1 João capítulo 3, versículo 15, diz que aquele que olha para o amado irmão com ódio, ele é um assassino. Você já pensou nisso? E diz que o amor de Deus não está nele, ele é mentiroso. E nós precisamos entender isso a cada dia. A cada dia. Está aí a palavra de Deus para comprovar. Deus diz que Ele nos amou com amor eterno. E muitas vezes nós achamos que Ele também não nos ama. Como o povo de Israel pensou, né? De lá de Malaquias capítulo 1. Ele pensava que não. Olhamos para os nossos diversos problemas, dores, dúvidas, questionamentos, e até questionamos a Deus. Realmente Deus nos tem amado? Nós temos feito essa pergunta. Será que Deus tem nos amado, amados irmãos? Eu vou contar aqui uma ilustração que eu já ouvi numa pregação, e eu quero que os irmãos não se escandalizem, por favor. Eu sei que hoje a internet tem mostrado muito mais coisas que você vai ouvir aqui agora. Diz que o homem com a sua esposa, ele no seu relacionamento, e quando ele ejacula, milhões de espermatozoides saem. Milhões de espermatozoides. Diz que Deus amou tanto você, que Ele matou aqueles milhões e milhões, só você. Ele disse: é você que eu amo, é você que é o cara, é você que é a cara, e você tem que levar a minha palavra. E Ele diz: vai, eu te dou uma força, faz você entrar no óvulo, no útero, aliás, e nasceu você, porque Ele nos amou. Deus nos amou, Deus nos ama, meus amados. Diz a palavra de Deus que tudo que Jesus Cristo fez foi por amor. Tudo
que Ele realizou na cruz foi por amor. Tudo que Ele faz pela sua igreja é por amor. Tudo que Ele vai realizar no seu povo é por amor. E nós não podemos fugir do amor de Deus. Diz a palavra de Deus que Ele é um amor de verdade, é um amor eterno. E Ele diz que Ele não passa em rosto aquilo que nós esquecemos. Já pensou? Vamos considerar ontem na palavra o pastor pregou e disse assim, disse que às vezes o camarada aceita Jesus, e isso tem acontecido na nossa igreja. Escuta bem, ele aceita Jesus hoje, com um mês ele já esqueceu de Jesus. Já pensou que amor esse a pessoa aceitou Jesus? Um mês ele já esqueceu de Jesus. Às vezes, irmãos, ele aceita Jesus aqui, quando sai da porta, já não se lembra mais. Nunca mais ele volta. Nunca mais ele quer Jesus. Querido, acorda, meus amados. A palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno, e Ele determinou um dia que vem tirar a sua igreja do meio desse mundo que jaz do maligno. E Ele disse também que se você estiver fora daquilo que Ele está dizendo, não acreditou nele, você vai ficar, seja você rico, seja você pobre, seja de família nobre, seja você conhecedor da palavra ou não, você vai ficar, porque Ele só leva os remidos e lavado no sangue do Cordeiro. Amém, amados? Por isso que eu quero dizer para os irmãos, com amor eterno te ameis, diz a palavra do Senhor. E aí dizemos, se Deus me ama, por que estou doente? Mas quantas vezes eu já escutei isso? Quantas vezes eu já escutei isso? Né? Se Deus me ama, por que eu estou desempregado? Eita, olha outra palavra. E ele diz assim, se Deus me ama, por que eu me sinto tão triste? Olha, amados, tem coisas que nós temos que percorrer a Bíblia. Sabe o que acontece com isso? É que quando Adão pecou, olha para eu tenho que percorrer a Bíblia. Vai lá no início, em Gênesis, lá no capítulo 2, diz que Adão pecou, e o pecado de Adão foi como uma contaminação em nossas vidas. Todos nós pecamos através de Adão. Mas você está há 2000 anos depois de Cristo. Olha, Cristo já veio há 4000 anos. Adão foi de 4000 anos para trás de Cristo. 4, 5 mil anos. E agora, 2000 anos depois de Cristo, ainda tem o sangue de Adão? Lógico, todos que nascerem de mulher terão ainda a contaminação do sangue de Adão, o pecado. Para Adão, Deus fez o sacrifício. Matou um cordeiro e derramou o seu sangue sobre Adão, e também deu-lhes roupa, a pele do cordeiro, vestindo Adão novamente. Para nós, Ele deu um cordeiro de Deus chamado Jesus Cristo. Quando João estava no Jordão batizando, e que apareceu Jesus lá, e ele dizia assim, olha, quando João estava batizando, ele batizava assim, dizia, seja batizado com arrependimento dos vossos pecados. Arrependei-vos e crede no Evangelho, ou então para que seja apagados os vossos pecados. E aí quando ele avista Jesus, ele olha para Jesus e diz, opa, para um pouquinho aí, olha ele lá, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 6, se eu não me engano, diz que Ele é o segundo Adão. E é nesse que você deve crer. Quando você crê, aí Ele passa o seu sangue, contaminar você de coisas boas, encher você de coisas boas, da nova vida. E Ele diz, aquele que está em mim é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se perdoou, porque você recebeu o amor de Deus. Amém? Deus quer que você entenda isso. Deus quer que você seja esse homem que viva o verdadeiro amor de Jesus. A esse questionamento, amados irmãos, Deus responde dizendo que a maior prova do seu amor não está relacionada apenas nos acontecimentos comuns da sua vida, do dia a dia, de que Ele te deu uma casa, de que Ele te deu um carro, de que Ele te deu comida, mas está resumida naquele que te diz assim, ó, eu te dou a vida eterna, e